Vamos conversar com o Dr. Raul Canal, advogado e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, a respeito da adoção da ozonioterapia como tratamento de saúde complementar em todo o país, o que causou grande polêmica pelas razões já ditas aí a vocês. A comunidade médica reluta em adotar, enfim, apresentou lá seus argumentos, enquanto que outras entidades, enfim, e defensores da ozonioterapia faziam a defesa dessa adoção, e restava a sanção governamental que finalmente saiu, acho que segunda-feira, não é isso? A medida foi publicada, e vamos conversar com o Dr. Raul Canal a respeito exatamente disso. Doutor, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender, um bom dia. Bom dia, Daércio Neto, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores que nos acompanham nesse momento. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo pela pauta. Quais argumentos vocês defenderam e continuam defendendo para essa questão, doutor? Veja bem, Daércio, a ozonioterapia já é uma prática terapêutica consagrada. Ela foi descoberta no final do século XIX ainda e foi amplamente utilizada, sobretudo por soldados americanos e europeus, ainda na Primeira Guerra Mundial, para o tratamento de feridas, de ferimentos durante a guerra, e inclusive para a prevenção de infecções. Vários países da Europa e da América do Norte já têm essa prática regulamentada. Por lei federal, o Brasil é o primeiro país a fazer isso, né? Nos demais países, ela é regulamentada pelos conselhos de classe. Aqui no Brasil mesmo, o Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Medicina Veterinária, de Biomedicina, de enfermagem, todos os conselhos, de fisioterapia também, todos os conselhos de classe da área de saúde já regulamentaram essa prática terapêutica. O único conselho que ainda não regulamentou é o Conselho Federal de Medicina. Por isso, para que os médicos possam também fazer uso dessa prática terapêutica complementar, foi necessário uma lei federal. Agora, por que é que os médicos se manifestam tão ferrenhamente contrários, hein, doutor Raul? Nós não podemos falar os médicos de uma forma assim generalizada, né? Algumas entidades médicas, o próprio Conselho Federal de Medicina, ele é um conselho conservador, é o mais cauteloso, o mais conservador de todos, né? Você vai lembrar que nas décadas de 70, 80, até meados de 90, o Conselho Federal de Medicina era contra a acupuntura, né? Era contra. Depois ele a regulamentou, e inclusive hoje a acupuntura está elencada entre os atos médicos, né? A telemedicina só foi regulamentada, embora nós tivéssemos todos os recursos tecnológicos para praticá-la, ela só foi regulamentada por extrema necessidade durante a pandemia. E assim mesmo, primeiro houve uma lei federal, foi aprovada uma lei na Câmara, no Senado, sancionada pelo Bolsonaro, e só depois o Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução regulamentando a telemedicina. Então, quando se fala de saúde humana, de vidas humanas, é lógico e é exigente, é natural, e é bom que o Conselho seja conservador. Então, o Conselho ele só aprova, só regulamenta, depois de inúmeras pesquisas clínicas, eficácia comprovada e, sobretudo, a prova de que não há dano à saúde humana. Por isso, a cautela do Conselho. Eu, inclusive, estava reservando aí para uma das perguntas essa lembrança de que, de fato, a acupuntura, por exemplo, foi, por muito tempo, a medicina torcia o nariz para isso, para Inclusive, depois abraçar. os médicos que praticavam acupuntura, eles sofriam processos éticos profissionais, Sim. porque era uma prática não regulamentada. Pois bem, é verdade mesmo, e eu havia me lembrado aqui no começo da entrevista desse episódio mesmo, em que a comunidade médica era toda contrária à ideia, e hoje foi adotada e com enorme hábito aí, vamos dizer assim, entre os médicos. Eu acho que isso pode se repetir também na questão da ozonioterapia. Ela pode ter esse olhar contrário aí de boa parte dos médicos, ou pelo menos das entidades que os representam, para depois, e só por uma questão de conservadorismo, ou de fato eles estão realmente firmes no propósito de que há muito a ser provado cientificamente?
É uma questão de conservadorismo e também de cautela, né? Quem patrocina pesquisas clínicas, Laércio? Ou é a universidade, as nossas universidades não têm dinheiro para pesquisa clínica, né? Eu estive em Stanford ano passado, lá na Califórnia, e em junho do ano passado, Stanford tinha uma verba, um fundo de 16,8 bilhões de dólares para pesquisa, né? 16 bilhões de dólares. Uma universidade apenas particular, né? Aqui no Brasil, quando saem editais do CNPq, por exemplo, editais de 3 milhões, de 5 milhões, é um a cada 2 ou 3 anos que sai. Editais do PROAD SUS, de 5 milhões, o último que saiu tem 4 anos. E uma pesquisa clínica custa de 5 a 10 milhões. Então, as universidades não têm dinheiro. O Estado, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o CNPq tem pouco para investir. E a indústria farmacêutica seria o terceiro vetor de pesquisas. Como o ozônio é uma prática barata, o oxigênio tá no ar, está na natureza, você pegar oxigênio medicinal e apenas dar um estresse elétrico, um choque elétrico nele, para que ele se converta em ozônio, é uma matéria muito barata, não envolve química, né? Então, a indústria farmacêutica não patrocina essas pesquisas. Agora, práticas clínicas terapêuticas com eficácia comprovada, nós temos milhares, temos milhões no Brasil e no mundo. Não temos poucas pesquisas clínicas. A pesquisa tem que ser feita em um ambiente acadêmico, com o Conselho de Ética em Pesquisa, com o CONEP, a aprovação da Anvisa. Isso tudo custa muito caro. Você não faz uma pesquisa clínica hoje com menos de 5 milhões de reais. E a indústria jamais irá patrocinar a pesquisa, por quê? Para a indústria farmacêutica não interessa. É um tratamento muito mais barato que o tratamento químico, o tratamento convencional. Foi o mesmo argumento dito aqui por um xará seu, só que nesse caso não médico, mas promotor de justiça e professor de direito, doutor Raul Franco Melo, de Araraquara. Conheço. Grande personalidade. Ele era um simpatizante aí dessa prática, dessa técnica. E ele fez há vários anos aqui, nós fizemos entrevistas com ele a respeito, ele trouxe para cá palestras e tudo mais a respeito disso, sem, no entanto, ser médico, porém, como simpatizante dessa prática, né? Só para esclarecer, Laércio, embora eu seja advogado, eu milito há 30 anos na área da medicina e sou mestre em medicina regenerativa e estou em aula hoje, inclusive em Campinas, aqui na São Leopoldo Mandic, onde eu faço um doutorado justamente em medicina regenerativa, embora seja advogado. Uhum. E na época o argumento dele, ou pelo menos a suposição dele, é da influência, para explicar o porquê daqueles que não concordam, seria realmente o fato de que não tem todo esse amparo acadêmico e também o setor de laboratórios, que a gente sabe. Nós sabemos hoje perfeitamente bem que para cada comprimido que você compra aí, que teve um custo de R$10, a gente paga 100. E sabemos que o custo de marketing, uma série de custos aí que estão embutidos nos remédios que a gente compra, e a ozonioterapia escapa ao controle das grandes corporações mundiais. Eles dizem que essa é a razão para que a própria pesquisa não caminhe e, ao mesmo tempo, movidos por interesses, digamos, corporativos de grandes laboratórios que não vão ganhar nada com isso. Né? Exatamente. Não tem lucro Outra com coisa isso. importante, Laércio, nós vivemos a epidemia dos antibióticos, né? Um bebê com algumas semanas já tomou antibiótico. Você come carne de frango, tem antibiótico na carne de frango que é usado para o frango engordar. O antibiótico é o responsável pela epidemia da obesidade no mundo. Em 2030, 68% dos americanos serão obesos, né? E o antibiótico é um dos grandes responsáveis por deflagrar esse processo de obesidade também. O antibiótico é usado em larga escala e antibióticos de largo espectro. Você não sabe qual é a bactéria, então você usa um antibiótico para matar todas as bactérias. Uhum. E as bactérias acabam ficando multiresistentes aos antibióticos. Se trata, às vezes, de uma gripe, um resfriado, que é viral com antibiótico. O antibiótico mata bactéria, não mata vírus. Um processo profilático, na odontologia, ao invés do dentista dar o antibiótico profilático, ele pode fazer o ozônio profilático, porque o ozônio é bactericida, é antifúngico e antiviral. Então, ele mata tanto a bactéria
quanto o vírus e quanto os fungos. E ele não cria resistência nas bactérias. Então, ele não cria essa resistência química, não cria os micróbios super resistentes. E é um tratamento natural e é barato, não é prejudicial. Então, essa discussão está sendo levada na academia agora para substituir o antibiótico pela ozonioterapia e pela fotodinâmicoterapia, que é usado com raio laser e radiação ultravioleta para processos de desinfecção. Olha, só depois da promulgação, só depois da própria publicação no Diário Oficial dessa medida, Sim. que a Anvisa apareceu para dizer ontem que também não concorda, não reconhece eficácia e essas coisas todas. Essa medida... Mas olha, está no rol do SUS, viu? O tratamento de ozonioterapia está no rol do SUS. Quer dizer, se o hospital aplicar a ozonioterapia, o SUS ressarce o hospital. Então, está no rol de procedimentos do SUS. Então, existe aí um contrassenso, um interesse conflitante. Às vezes não é a entidade, é a personalidade política que está à frente da entidade naquele momento que tem aquela posição. Pois bem, a Anvisa se manifestou dessa forma ontem e daí vem a minha pergunta. O senhor acha que essa manifestação pode ocasionar ou proporcionar a possibilidade de que os que são contrários tentem uma revogação disso que agora se tornou autorizado? Olha, a revogação teria que ser com outro projeto de lei ou com uma medida provisória que trouxesse uma nova lei suspendendo essa, né? O presidente Lula foi bombardeado nas últimas semanas, inclusive a própria ministra da Saúde, ela deu um parecer contrário, ela pediu ao presidente que vetasse a lei na sua íntegra, entendeu? Influenciada por esses players do mercado, inclusive e sobretudo, eu volto a dizer, a indústria farmacêutica, que é o maior interessado em que essas terapêuticas baratas, ao alcance de toda a população, não sejam regulamentadas. E uma coisa importante, Daércio, é que a lei, ela fala que a ozonioterapia deve ser usada como terapia complementar. Então, você tem um câncer, você não vai substituir a quimioterapia, a radioterapia pela ozonioterapia. Você vai fazer o tratamento convencional e vai usar a ozonioterapia para mitigar os efeitos maléficos, os danos que aquela terapia, a químio e a rádio vão provocar no seu organismo. Então, ela sempre deve ser utilizada como uma terapia complementar e não substituir as terapias convencionais. Agora, Isso é o que diz a lei. Se aqueles que não concordam são quase sempre médicos, ou pelo menos as entidades tentam mostrar isso, e sabendo-se que, de acordo com a lei, quem permite a aplicação desse tipo de terapia só é permitido a um profissional de saúde com um ensino com nível superior, onde está exatamente a categoria dos médicos, será que a ozonioterapia não vai ter pouca aplicabilidade por depender exatamente e ironicamente dos médicos para ser aplicada? Ela já vem sendo aplicada em larga escala no Brasil por outros profissionais. Tem muitas clínicas de biomedicina, clínicas de farmacêuticos, as clínicas veterinárias. Você vê feridas graves. Aqui na região de Santos, em São Paulo, eu não lembro o nome do veterinário, tratou pinguins, porque o pinguim, na natureza, lá no Polo Norte, ele não anda, ele desliza na neve, né? E aqui em Santos tem não sei qual é a entidade em Santos que tem pinguins, e ele caminha, ele cria escaras, aquelas feridas crônicas, né? Foi tratado com ozonioterapia e curou. Então, a gente vê pés de diabéticos, feridas crônicas de 10, 20, 15 anos, que tratados com química, com curativos especiais, não curaram. Inclusive, a orientação do cirurgião vascular era de amputar aquele pé ou aquela perna, e com 60 dias de tratamento com ozonioterapia, o tecido foi totalmente regenerado, a ferida foi recuperada. Pessoas que sofreram a vida inteira, dores articulares crônicas, tratadas com ozônio, a dor é aliviada. Então, tecidos necrosados num pós-operatório ou numa queimadura grave, cujo processo, através da química, demoraria 90, 120, 180 dias para curar, você cura às vezes em 30, 60 dias,
com a ozonioterapia. Então, ela usada de forma complementar, ela vai acelerar o processo cicatrizatório, ela vai provocar um estresse oxidativo em nossas células, ela vai melhorar a circulação sanguínea, vai oxigenar essa circulação sanguínea, Sim. sobretudo a microvascularização, que é aquele sangue que vai no tecido periférico e regenera um tecido danificado, um tecido ofendido por uma queimadura, por uma lesão, por um trauma. Então, acelera o processo de cicatrização, é um processo anti-inflamatório, evita uma infecção e diminui a dor no paciente e não provoca nenhum dano colateral. Então, ninguém com base científica, com conhecimento e com formação humanitária, com sentimento pelos seus semelhantes, pelo ser humano, pode ser contra a ozonioterapia sem estudá-la a fundo. Eu volto a dizer, a ozonioterapia foi usada em larga escala desde a Primeira Guerra Mundial. E nós todos somos defensores, Daércio, da camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? É o oxigênio que sofreu uma carga elétrica lá na atmosfera, pelas nuvens, e com essa carga elétrica tornou-se a molécula de oxigênio, ela vira uma molécula de 3 átomos de oxigênio, não de 2, certo? Pela descarga elétrica que ela sofreu. E essa camada de ozônio que nos protege contra os efeitos maléficos da radiação ultravioleta do Sol. Então, a camada de ozônio, todo mundo defende. O que o ozônio faz por nós, lá na atmosfera, nos protegendo contra os efeitos maléficos da radiação ultravioleta, ele faz também no nosso organismo, combatendo as bactérias, combatendo os fungos e combatendo também os vírus e regenerando os nossos tecidos. Pois bem, minha gente, já está, portanto, sancionado pelo presidente da República. Vamos lembrar aqui que a aplicação depende, evidentemente, da prescrição de um médico ou de alguém, de um profissional de saúde com nível superior, assim está disposto na lei. E, portanto, a prática que já vinha sendo feita agora tem toda essa legalização a partir desse momento e ainda assim, passada essa fase aí de regulamentação, ainda desperta toda esta discussão e esses argumentos todos de ambos os lados. Mas a Associação Brasileira de Ozonoterapia, a ABOS, nessa caminhada para legalizar tudo, teve o apoio da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, né, cujo presidente é o Dr. Raul Canal, com quem terminamos de conversar agora e a quem agradecemos mais uma vez, viu, Dr. Raul? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Décio, pelo convite e parabéns pela pauta do programa. Deus abençoe a todos. Amém. Um grande abraço ao senhor.